Seja bem-vindo, você que gosta do Sarau! A gente tá aqui toda semana contando histórias, porque a gente gosta de contar história, não é, seu Cuia? Eu gosto de contar história mesmo. E eu gosto de ouvir. Mas você não gosta de contar história? Gosto também, mas eu gosto muito de ouvir as histórias do senhor, porque o senhor teve uma vida muito especial. Que nada, Lucas. Minha vida foi normalzinha. Normalzinha? Não teve nada demais. Mas já aconteceu de tudo com o senhor. Sabe uma coisa que nunca aconteceu comigo? Hã? Eu nunca fui engolido por uma areia movediça. Essa era uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Teve um amigo meu que caiu em uma, num dia que a gente estava andando pelo interior do Brasil. A gente já tinha passado por um monte de estado, já estava perdido. Cada um de nós já tinha trocado de sapato 7 vezes, de tanta sola que a gente já tinha gasto. Os piores lugares que passamos foi onde não tinha água, porque a gente tinha que, a cada 3 horas de caminhada, parar e cavar um poço, para poder tomar um golinho de água e seguir nosso caminho. Não dá para andar com sede, né? Não dá. Só que o problema maior começou quando chegamos num lugar que só tinha areia. A gente tentou cavar um poço para tomar um golinho de água e se refrescar. Mas a única coisa que a gente achou debaixo da terra foi um formigueiro, com umas formigas grandes assim. Parecia um lêmure, só que sem rabo. Eu cheguei a perguntar para uma delas se elas tinham um pouquinho de água que elas podiam arrumar pra gente. Mas ela falou que não falava a nossa língua e continuou o caminho dela, carregando uns negocinhos brilhantes, que parecia plutônio enriquecido. Eu e meu amigo, que acabamos ficando sem conseguir achar água para beber, decidimos continuar nosso caminho correndo, para sair daquele lugar o mais rápido possível. Só que quanto mais a gente corria, mais parecia que o lugar não tinha fim. Era areia seca até o horizonte. E tudo lisinho. Nem nossas pegadas não ficavam marcadas na areia. Eita! Pois é. E aí a gente tava correndo e de repente, quando eu vi, eu olhei pro lado e não vi mais o Adalberto, o meu amigo. Olhei em volta e nada dele. O pior era que eu não sabia há quanto tempo que ele tinha desaparecido. Porque enquanto a gente tava correndo, a gente não ficava conversando. Então, ele podia ter sumido em qualquer momento. Só que eu não sabia para onde que ele tinha ido, porque não tinha nada naquele lugar. O céu estava limpo, a areia seca estava lisinha, não tinha vento ventando, não tinha nenhum barulho, nem nada. Meu Deus, seu Cuia! Eu fiquei sem saber o que fazer. Gritei o nome dele algumas vezes e nada dele aparecer. Quem apareceu, na verdade, foi um caminhão que estava transportando areia. Ele passou e perguntou se eu queria uma carona para fora daquele lugar. Eu disse que não tinha como eu ir embora sem meu amigo que tinha desaparecido na areia. E o rapaz perguntou se ele tinha sumido do nada no deserto. E quando eu falei que sim, ele começou a rir da minha cara. Olha que desaforado! Eu ali preocupado com meu amigo e ele rindo da minha inocência. Quando ele viu que eu estava sem entender nada, ele começou a me explicar que o Adalberto não tinha sumido. Ele tinha sido escolhido como o rei das sereias. Que eram umas pessoas tipo a sereia, só que essas vivem na areia. Ele disse que vez ou outra isso acontece. Aparece uma areia movediça no deserto e puxa uma pessoa escolhida. Essa pessoa cai para dentro do mundo de areia da ser-areia e vive lá, sendo o rei deles por um tempo. Eu não acreditei muito nessa história que ele falou, mas ele disse que era para eu esperar para eu ver, porque quando o ser-areio pegava alguém assim, logo em seguida começava a chover no deserto. E tudo aquele lugar voltava a ser uma floresta toda verde e florida. E não deu 5 minutos que ele terminou de me falar isso e começou uma chuva que só parou 3 dias depois. Eu fui para casa desse rapaz que trabalhava transportando areia e fiquei lá esperando o Adalberto voltar do mundo da ser-areia.
O deserto virou uma floresta tão grande, mas tão grande, que até elefante nasceu por lá. Eita! Coisa assim de cair o queixo. E o Adalberto voltou como? Num dia normal, depois de uns 7, 8 meses, ele brotou dentro de uma espiga de milho, pequenininho assim, do tamanho de uma caneta. E conforme foi passando os dias, ele foi aumentando de tamanho até voltar a ficar grande de novo. Ele me contou que realmente ele estava com a cera-areia. Elas eram igualzinho que a sereia do mar, só que a parte de baixo, em vez de ser rabo de peixe, era rabo de minhoca, porque elas andavam dentro da terra, né? Faz sentido. E que ele ficou sendo tratado como se fosse rei lá no mundo das pessoas, meio gente, meio minhoca. Ele disse que foi super divertido. Jogou uns esportes, comeu terra e ensinou para eles como pescar sem usar minhoca como isca. Por isso que eu tenho vontade de cair numa areia movediça. Parece muito legal e é uma coisa que eu nunca vivi. A história de hoje mesmo nem foi minha, foi desse meu amigo, Adalberto. Mas, seu Cuia, não é possível que só teve coisa boa em ser puxado pela areia movediça. Seu amigo não falou nada de ruim? Se foi assustador ficar preso na areia ou o caminho de volta dentro do milho? Do milho ele falou que foi legal, que era escurinho e quentinho. Mas da areia, ele disse que até você cair lá no mundo da cera-areia é meio ruim mesmo. Só que passa rápido, então nem é muito problema. O problema real que acontece lá, ele disse que é o trono do rei, que é uma cadeira grandona assim, feita de plutônio enriquecido. O mesmo plutônio que as formigas gigantes estavam carregando quando a gente encontrou elas. E plutônio é perigoso pra gente. Até por isso que quando ele voltou aqui pro nosso mundo, ele estava pequenininho, porque o plutônio foi estragando as camadas mais externas do corpo dele. E ele foi descamando e acabou pequenininho. Por isso, o recado de hoje é: crianças, não brinquem com plutônio enriquecido.